Direto dos estúdios do Correio da Manhã, este é o CM Jornal. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Comecemos pelo comeback de Charles Darwin, um naturalista e biólogo britânico, célebre por seus avanços sobre a evolução nas ciências biológicas. Criador de uma das teorias evolucionistas e do conceito de seleção natural, a voz da evolução. Depois de sua morte, em 1982, o mesmo revive para poder contar-nos detalhadamente como foi as suas longas e vantajosas viagens para descobrir tanta coisa. Darwin começou o seu trabalho pelo amor à natureza. Ele era fascinado pelo mundo da natureza. Algo simples como a quantidade de terra que uma minhoca poderia cavar em um dia era motivo de assombro para o mesmo, tanto que se transformou em um desejo ardente de entender. Conhecido como o homem que modificou para sempre o nosso lugar no mundo, Charles Darwin havia sonhado em viajar pelo mundo e em 1831, com apenas 22 anos, o seu sonho parecia estar ao seu alcance. Olá, muito boa tarde. Vamos agora falar do Sr. Charles Darwin e vamos fazer-lhe algumas perguntas sobre a sua viagem e sobre como é que ele desenvolveu a sua teoria. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sr. Darwin, diga-nos, como é que surgiu a oportunidade de embarcar no navio HMS Beagle? Bem, a oportunidade surgiu quando o capitão da embarcação, o Sr. Hubert, estava à procura de uma pessoa com quem pudesse lhe fazer companhia durante a sua viagem. Apareceu uma vaga, eu aceitei. Achei que seria uma boa experiência, visto que eu era um jovem bastante novo, com apenas 22 anos. Muito bem. E de modo geral, como é que correu a viagem? Correu bem, apesar de ter sido uma viagem longa. Começou em fevereiro de 1831. Durou cerca de 5 anos, 4 anos e 9 meses, para ser mais exato. Inicialmente, o objetivo era mapear a costa da América do Sul, por isso a nossa rota ocorreu muito em volta desse continente. Fizemos cerca de 22 paragens em vários locais, em Salvador, no Rio de Janeiro, depois paramos em Montevideo, no Uruguai, na Argentina, na Patagônia, no Chile e na Ilha dos Galápagos. Em seguida, fomos para Tahiti, passamos para Nova Zelândia, Austrália e África. Depois desse percurso, fizemos uma breve passagem pelos Açores e seguimos de volta para a Inglaterra. Muito bem. Bem, e penso que deve ter passado muito tempo no Brasil. Vejo que está aí com um sotaquezinho, não é verdade? É verdade. Olha, fomos informados também que no Rio de Janeiro ocorreu algo que mudou um bocadinho o seu trabalho nesta viagem. Pode contar-nos um bocadinho sobre isso? Sim. Quando o navio chegou ao Rio de Janeiro, o naturalista oficial não quis mais seguir a viagem. Então eu tive que assumir o cargo. E como é que isso mudou a experiência na viagem? Então, com isso pude coletar amostras, pesquisar e conversar com as pessoas nativas para obter todas as informações sobre os locais que passava. Deve ter coletado muito material, suponho. Cerca de 1.500 fósseis, 3.900 animais e um diário de 770 páginas, no qual registrava tudo o que observava. Muito bem. À medida que passava por cada local ia encontrando pistas que o levaram a desenvolver a sua teoria. Na sua opinião, quais foram as observações que constituíram um ponto de partida para começar a pensar na teoria da evolução? Provavelmente foram os fósseis encontrados na Patagônia, a distribuição geográfica da espécie ema e a diversidade da vida animal no arquipélago de Galápagos. Posso falar um bocadinho acerca delas, por favor? Sim, claro. Na Patagônia encontrei uma pista da evolução das espécies. Existiam 2 tipos de emas na região, mas um era gigante, ao norte, e o outro era pequeno, ao sul. A semelhança entre os bichos deu-me a entender que uma espécie originou a outra, ou que ambas tinham um ancestral comum. E em relação ao arquipélago dos Galápagos, o que pode dizer? Os Galápagos foram possivelmente o local mais importante de toda a viagem. Lá encontrei pássaros, os tentilhões com bicos diferentes. Alguns para comer sementes, outros para cactos. Na altura não entendi muito bem, só anos mais tarde é que percebi que os pássaros tinham um ancestral comum, mas evoluíram em ambientes distintos. E foi aí que criou o conceito da seleção natural. Sim! Os que sofreram mutações vantajosas para o seu meio sobreviveram e passaram os traços aos seus descendentes. O seu retorno à Inglaterra, depois de 5 longos anos no mar, Darwin havia começado esta viagem como um jovem assustado, recém-saído da faculdade, e terminou como um homem de 27 anos. Depois do seu brilhante trabalho como naturalista, o mesmo regressa e é facilmente um membro da Sociedade Geológica. Continuemos. Então, entretanto, a viagem acabou. Depois da viagem voltou para a Inglaterra e o que é que fez?
Bem, a primeira coisa que eu fiz foi ouvir a opinião dos especialistas que tinham recebido as minhas amostras. A partir daí comecei a traçar a minha teoria. Comecei a escrever no Lípago, a origem dessa espécie, como vocês já devem saber. No entanto, o livro só foi publicado em 1859, ou seja, 23 anos depois da sua chegada à Inglaterra. Por que demorou tanto tempo a publicar o livro? Não só porque estive aprimorado durante muito tempo, como também tinha medo do que poderia acontecer, visto que naquela época as pessoas não eram muito receptivas a novas ideias, principalmente se fossem contra a minha opinião da igreja. No entanto, quando meu amigo Alfred publicou uma obra com teses semelhantes às minhas, decidi que já estava na hora de lançar o livro. E como é que foi mais ou menos a reação das pessoas à publicação do seu livro? Bem, a recepção foi um pouco controversa. Os membros do clero não ficaram muito satisfeitos com as minhas ideias. No entanto, mais tarde, os conceitos sobre mutação, seleção natural e essas coisas começaram a ser aceitas. Muito bem. E agora, para finalizarmos a nossa entrevista, que conselho daria a uma pessoa que queira ser um bom pesquisador no futuro? Uma das características de um bom pesquisador é ser minucioso, detalhista, observador e registrar tudo. Uma coisa que no momento pode parecer insignificante, no futuro poderá ser importante e até mesmo resolver algum problema. Por isso, acho que esse é o melhor conselho, ser rigoroso e atento. Muito obrigado, Darwin. Foi um prazer conhecê-lo. Muito obrigada. Obrigado. Encerramos assim o nosso Jornal da Tarde com Charles Darwin. Que Deus o tenha. Obrigado, espero que tenham gostado. O resto, uma boa tarde.